essa é a primeira de 3 lives que eu vou fazer sobre travas invisíveis que estão segurando a sua carreira. Eu vou abrir para vocês o meu método de escaneamento de travas, o mesmo que eu uso na minha mentoria de carreira inegociável, e entregar para vocês aqui, ao vivo. Então, a sequência de lives vai funcionar da seguinte forma. Hoje vai ser a live número 1, que nós vamos falar de autoestima profissional, a trava que te faz duvidar do seu próprio valor. A live número 2, a gente vai conversar sobre equilíbrio emocional, como seus sabotadores internos estão sabotando a sua carreira. Na live número 3, protagonismo em ação, como sair da espera e liderar a sua própria ascensão. Hoje, na live 1, nós vamos mergulhar fundo na autoestima profissional. E olha, antes que você pense, autoestima, eu sei o que é isso. Vou te avisar uma coisa, não é sobre autocuidado ou frases de empoderamento. É sobre reconhecer o seu valor em um ambiente que foi programado para você duvidar dele. É sobre entender os 4 componentes críticos da autoestima profissional e descobrir onde está a sua trava. Porque, gente, eu vou ser muito direta com vocês. Você não está estagnada por falta de competência técnica. Mas responde aqui quem acha que não tem cursos, conhecimentos o suficiente para ser promovida. Ou outra pergunta, se você tem um monte de curso e ainda quer inventar mais um para conseguir uma promoção. Não, você está estagnada porque alguma coisa dentro de você está te dizendo que não é boa o suficiente e que não merece. E essa live é para a gente escanear isso juntas. Sabe por quê? Eu decidi fazer essa sequência de live porque eu vivi isso na pele. Eu passei mais de 20 anos no corporativo. Eu sempre soube do meu potencial, sempre. Mas teve um período da minha vida onde eu me senti podada, completamente podada. Eu tinha ideias brilhantes, mas eu não falava. Eu entrava nas reuniões e pensava, depois eu pergunto isso para o meu chefe. E sabe quando eu perguntava? Nunca, porque quando chegava o depois, a reunião tinha acabado, a decisão já tinha sido tomada e eu continuava invisível. Alguém já passou por isso aqui? Responde aqui no chat. E o pior de tudo, eu tinha chefes que eram autoritários, que faltavam com respeito comigo. E o que eu fazia? Eu engolia, ficava calada. Quem aqui já teve um chefe sem educação e deixava passar? Porque alguma coisa dentro de mim dizia que eu não podia me posicionar. Que se eu me posicionasse, eu seria marcada e a próxima a ser mandada embora. Então, eu me calava. E isso foi me corroendo muito por dentro. Até que um dia, depois de muita terapia, muito trabalho de autoconhecimento, eu entendi o que estava acontecendo. Eu tinha uma trava profunda com figuras de autoridade. E essa trava estava me custando, literalmente, promoção, reconhecimento e, claro, dinheiro. Porque eu investia minha energia em ser boazinha e não querer incomodar. E sabe o que acontece quando você faz isso no corporativo? Você fica exatamente aonde você está. Então eu comecei a trabalhar isso. Primeiro, reconhecendo que a minha autoestima profissional estava lá no chão. Eu fazia entregas sensacionais, projetos complexos, milhões de dólares envolvidos. E quando alguém me elogiava, eu dizia, imagina, eu só fiz meu trabalho. Foi um trabalho em equipe. Eu não conseguia reconhecer o meu próprio valor. E quando você não reconhece, ninguém reconhece. Hoje, depois de anos trabalhando isso, eu consigo me conectar até com chefes autoritários. Eu aprendi a ler as entrelinhas, a entender onde aquela pessoa está frágil e me conectar genuinamente com ela. E sabe o que acontece? Essa pessoa começa a colaborar com o meu trabalho. Mas isso só foi possível porque eu trabalhei a trava da autoestima profissional. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu consegui sair desse ciclo. E você também consegue. Agora, eu quero que você faça um exercício aqui comigo. Quando foi a última vez que você diminuiu uma conquista sua? Pode ser um elogio que você desqualificou, um projeto que você entregou bem e pensou, mas qualquer um faria isso. Uma vitória que você não celebrou porque não foi grande o suficiente. Tem alguma? Não tá aqui. Agora, responde mentalmente. Quantas vezes você já fez isso só na última semana? Pois é. Sabe por que isso acontece? Porque a nossa autoestima profissional foi condicionada a duvidar.
Por exemplo, eu hoje vou comemorar a minha primeira live com vocês. Então, deixa eu te mostrar um dado que me chocou quando eu descobri. Existe um estudo da KPMG de 2020, onde mostra que 75% das mulheres executivas já se sentiram uma fraude em algum momento da carreira. Isso é, 3 a cada 4. Significa que se você está sentindo que não é boa o suficiente, não é porque você é fraca. Você é normal dentro de um sistema que foi programado para nos fazer duvidar. Em outro estudo, eu preciso compartilhar com vocês. Uma outra pesquisa mostra que quando uma empresa abriu vagas internas, homens se candidatavam com 60% das qualificações. Mulheres só se candidatavam se estivesse 100%. Sabe o que isso significa? Enquanto você está esperando ficar pronta, tem gente menos qualificada que você ocupando o lugar. Mas isso não é culpa sua. O resultado de anos de condicionamento. Mas olha o que eu vou te dizer. E anota esse lembrete. Você é boa o suficiente. O problema não é sua competência. O problema é que você não está reconhecendo o seu próprio valor. E quando você não reconhece, o mercado também não reconhece. Agora, deixa eu te contar como isso funciona na minha história. Quando eu comecei a trabalhar minha autoestima profissional, a primeira coisa que eu fiz foi parar de me diminuir. Toda vez que alguém me elogiava, em vez de dizer, foi nada, eu comecei a responder, obrigada, eu estou muito orgulhosa desse resultado. No começo, até que parecia estranho, parecia que eu estava sendo arrogante. Mas sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a me ver de forma diferente. Porque quando você reconhece o seu próprio valor, você autoriza os outros a reconhecerem também. E tem uma segunda coisa que eu fiz, e essa foi transformadora. Eu comecei a pedir feedback constantemente. Eu não esperava uma avaliação anual. Também não esperava um chefe perceber para vir me dar um feedback. Eu ia até ele e perguntava, eu quero entender o que você está avaliando no meu trabalho, o que está bom, o que eu posso melhorar. E sabe o que isso faz? Mostra que eu me importo com o meu desenvolvimento. Eu tinha um protagonismo da minha carreira. Eu não estava esperando alguém, do nada, achar que eu sou boa e vir me promover. Eu estava liderando a minha própria carreira. Mas nada disso teria sido possível se eu não tivesse trabalhado a base, a minha autoestima profissional. Porque não existe posicionamento sem autoestima. Não existe comunicação assertiva sem autoestima. Não existe negociação, promoção ou reconhecimento se você não acreditar que merece. Até aqui, alguma dúvida? Se tiver, manda aqui no chat. Agora, a gente vai para um conteúdo mais técnico. E eu quero a sua atenção total aqui. Autoestima profissional tem 4 componentes críticos. E quando eu falo de críticos, é porque se você tiver apenas um deles, sua carreira trava. Então, pega aí o papelzinho e a caneta e anota. O primeiro é autoconceito. O que você pensa sobre você? Autoconceito é um pensamento que você tem sobre você mesma quando ninguém está olhando. É aquela voz interna que te define. Quando você pensa na sua carreira, qual é a primeira palavra que vem da sua cabeça? Pois bem, se a palavra que veio foi estagnada, invisível, tô na média, você tem uma trava de autoconceito. Porque seu pensamento comanda tudo. Se você se vê como mais uma analista, o mercado vai te tratar como só mais uma. Se você se vê como alguém que está construindo uma carreira de liderança, o mercado começa a te ver assim também. O seu autoconceito é a narrativa interna que você repete para você mesma todos os dias. E se essa narrativa é limitante, seu resultado será limitante. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é interromper o pensamento automático negativo. Toda vez que você pensar, eu não sou boa o suficiente, pare e pergunte. Isso é um fato ou é uma crença? Porque crença a gente até pode mudar, o fato não. E te garanto, você não ser boa o suficiente não é um fato, é uma crença limitante. Segundo passo, autoimagem. Como você se apresenta? Agora vamos falar de algo que muita gente não gosta de ouvir, mas eu preciso ser direta com vocês. A aparência no corporativo não é vaidade, é protocolo. Não é sobre estar linda todos os dias, é sobre se apresentar como alguém que pertence ao próximo nível. Vamos lá, vamos pensar. Você se veste como alguém do seu cargo atual ou do cargo que você quer?
Porque tem uma regra não escrita no corporativo, não está em nenhum lugar. As pessoas te promovem quando já conseguem te ver no cargo acima. Se você se apresenta como analista, vão te ver como analista. Se você se apresenta como coordenadora ou gerente, mesmo sem ter o cargo ainda, as pessoas começam a te ver assim. E olha, não estou dizendo que você precisa gastar fortuna com roupa. Estou dizendo para você observar quem está um degrau acima e como essa pessoa se apresenta. E fazer ajustes estratégicos, porque a autoimagem é parte da autoestima. É como você se mostra para o mundo. E o mundo corporativo lê isso antes mesmo de você abrir a boca. Então vamos lá para o item 3, auto-reforço. Como você se celebra? Esse aqui é o componente que mais dói quando eu trabalho com as minhas mentoradas, porque é onde a gente mais se sabota. Você entrega um projeto complexo, finaliza no prazo, o cliente elogia, o chefe reconhece. E o que você diz? Ah, imagina! Foi nada, só fiz o meu trabalho. Ou então fala que foi a equipe, não fui só eu. Pode parar com isso. Eu vou ser bem direta com você. Cada vez que você diminui as suas conquistas, você está treinando o seu cérebro e também o dos outros para te ver como mediana. Pessoas posicionadas reconhecem e celebram suas vitórias, sem esperar que alguém faça isso por elas. Não é arrogância, é auto-reforço positivo. Ensinar o seu cérebro a buscar mais vitórias, porque ele gosta de repetir aquilo que é celebrado. Ensinar o mercado a te valorizar, porque você se valoriza primeiro. Então, a partir de hoje, toda vez que alguém te elogiar, você responde: obrigada, estou muito orgulhosa desse resultado. Pode parecer até estranho no começo, mas é assim que você constrói a sua autoestima. O 4 item é a autoeficácia. Se você acredita que é capaz. Esse é o componente mais crítico e o mais sabotado. A eficácia é acreditar que você dá conta antes mesmo de ter todas as respostas. E aqui mora o grande problema das mulheres no corporativo. A gente sempre espera estar 100% pronta. A gente espera ter todas as qualificações. A gente espera ter a certeza absoluta. E enquanto a gente espera, tem alguém menos preparado que já ocupou o lugar. Deixa eu te fazer uma pergunta e quero que você seja bem honesta consigo mesmo. Quantas vezes você já deixou de se candidatar para uma vaga, um projeto, uma promoção, porque achou que ainda não estava pronta? Você nunca vai estar 100% pronta. Ninguém está. A diferença é que os homens partem para a ação com 60% de certeza e as mulheres esperam ter 100%. E 100% nunca chega. E eu tenho certeza que qualquer mulher aqui, quando recebe um trabalho, se você não sabe, você corre atrás até dar certo e até fazer acontecer. Então, autoeficácia é desenvolver a capacidade de agir com 60%, 70% de certeza. É confiar que você vai aprender no caminho. É acreditar que você dá conta, mesmo sem ter todas as respostas agora. Porque, olha, você não chegou onde está hoje só por sorte. Você chegou porque você é competente, porque entrega, porque resolve, porque já provou para você mesma e para os outros que dá conta. Agora, precisa acreditar nisso antes da próxima oportunidade aparecer. Então, vamos recapitular os 4 componentes da autoestima profissional. O primeiro é o autoconceito, o pensamento que você tem sobre você. O segundo é a autoimagem, como você se apresenta para o mundo. O terceiro é o autorreforço, como você reconhece e celebra suas vitórias. Autoeficácia, se você acredita que você é capaz. E se você tem apenas um desses componentes defasado, a sua carreira trava. E a boa notícia é, trava se trabalha, uma por uma, com consciência e com ação. Olha, gente, eu compartilhei muita coisa com vocês hoje. Eu sei que vocês estão pensando, Carol, como eu faço para trabalhar tudo isso na prática? Porque uma coisa é entender os 4 componentes. Outra coisa é identificar qual está travando em você e desativar essa trava de forma estratégica. E é exatamente isso que eu faço na mentoria Carreira Inegociável. Deixa eu te explicar como funciona. A mentoria é individual, não é em grupo, porque cada mulher tem suas travas específicas. E eu preciso olhar para a sua carreira, para o seu contexto, para as suas crenças.
São 6 sessões online ao longo de 3 meses. E entre as sessões, você vai ter suporte direto comigo pelo WhatsApp. Porque transformação não vai acontecer só nas sessões, ela também acontece no dia a dia. Então, quando você recebe um feedback difícil, quando você precisa se posicionar numa reunião, quando um chefe ou uma pessoa no seu trabalho te testa, e eu vou estar lá com você nesses momentos. A mentoria tem 4 módulos e hoje você viu apenas o pilar 1 do módulo 1. Os 4 módulos são: o módulo 1 é o escaneamento de travas ocultas, onde a gente identifica todas as travas que estão te segurando: autoestima, equilíbrio emocional, protagonismo, e trabalhamos também os 10 sabotadores internos que sabotam a sua carreira. No módulo 2, nós vamos trabalhar a comunicação de valor e negociável. Como falar com autoridade, se posicionar em reuniões, pedir aumento, negociar e ter conversas difíceis sem tremer ou gaguejar. No módulo 3, o posicionamento de presença profissional. Como ser percebida como líder, mesmo sem ter o cargo de liderança. Como construir sua vitrine interna e fazer o seu trabalho ser visto por quem decide a sua promoção. No módulo 4, a gente vai trabalhar um plano de ascensão inegociável. Nós criamos um plano de crescimento com ações específicas, conversas estratégicas com a liderança e um plano concreto de como liderar a sua própria promoção. E isso não é teoria. É um método testado comigo mesma e com outras mentoradas. E é o que me fez passar de mulher podada e invisível para alguém que escolhe até mesmo quando sai das empresas, sempre negociando cargos e salários melhores. E olha, eu vou ser honesta com vocês. A mentoria não é para toda mulher. É para a mulher que está cansada de ser competente e invisível. Para a mulher que sabe que merece mais e está disposta a trabalhar as travas internas para conquistar isso. Para a mulher que não quer mais esperar alguém que vai lá salvar ela. Se isso é você, eu quero te convidar para a gente conversar. Então, comenta aqui, se você quiser saber mais sobre a minha mentoria, e eu vou entrar em contato com você para a gente agendar uma conversa. Sem compromisso nenhum, só para entender se faz sentido ou não trabalharmos juntas. Porque eu não aceito qualquer pessoa na minha mentoria. Eu preciso ter certeza que você está pronta para fazer o trabalho. Porque transformação exige ação, não só informação. Então, recapitulando, hoje foi a live 1 de 3 lives e falamos sobre autoestima profissional. A próxima live vai ser essa semana. A gente vai falar sobre equilíbrio emocional e como seus sabotadores internos estão sabotando a sua carreira. E na segunda-feira que vem, a gente vai ter uma terceira live falando de protagonismo em ação. Como sair da espera, de ficar esperando alguém te promover e liderar a sua própria ascensão. E vou passar umas tarefinhas para vocês para a próxima live. Eu gostaria que vocês identificassem quais dos 4 componentes da sua autoestima está defasado. Se é o autoconceito, a autoimagem, o autorreforço ou a autoeficácia. E gostaria também que você anotasse um comportamento concreto e que esse comportamento está gerando na sua carreira. E gostaria também que você escolhesse uma ação pequena que você vai fazer nos próximos 7 dias para começar a trabalhar isso. Porque toda essa informação que eu passei para vocês, se vocês não colocarem em ação, vai virar obesidade mental. E você não veio aqui para acumular mais conhecimento. Você veio aqui para transformar a sua carreira. E não existe ninguém vindo salvar ninguém. Mas você também não precisa fazer isso sozinha. Então, uma ótima noite, um beijo e até a próxima live.